Olá pessoal, bem-vindos ao treinamento de administração do Project Online. Vamos ao módulo 2, configurações iniciais. Meu nome é Rafael Santos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Para a gente poder falar um pouco mais, dando continuidade ao que foi dito no módulo 1, vamos falar um pouquinho sobre as tenants dentro do Office 365. Muitas pessoas ainda têm dúvidas, né, sobre o que é uma tenant, sobre qual é a utilidade da tenant, como é que a gente deve enxergá-las. E para a gente poder ter uma ideia geral do que é uma tenant dentro do Office 365, a gente pode fazer uma analogia com um bloco de edifícios, né? Então, se a gente tiver um edifício, a gente vai ter os seus devidos apartamentos, ou seja, o espaço reservado de cada um dos condôminos dentro daquele apartamento. Porém, aquelas pessoas, independentemente de terem os seus apartamentos isoladamente, eles utilizam alguns serviços de maneira compartilhada, como escada, elevador, portaria e etc. Assim funcionam as tenants dentro do Office 365. Então a Tenant disponibiliza o seu espaço, o espaço de cada uma das empresas, na qual elas podem utilizar os aplicativos que fazem parte da subscrição que foi feita, mas alguns serviços, algumas coisas são compartilhadas para dar uma dimensão maior, para dar uma produtividade maior, para a utilização melhor do espaço que você tem dentro da sua tenant, né? Então a ideia geral por trás de uma tenant é essa: é um espaço comum onde eu vou ter o meu espaço reservado, porém onde eu vou compartilhar alguns recursos com outros usuários, com outras empresas. Então eu posso ter uma tenant, por exemplo, onde uma determinada empresa, uma empresa A, vai utilizar o serviço do Project Online. E uma determinada empresa, uma empresa B, por exemplo, vai usar apenas o serviço de SharePoint. Então, alguns serviços vão ser compartilhados entre essas duas empresas, porém, dentro da especificidade de cada uma vai ter os seus recursos, os seus aplicativos de acordo com o pacote de subscrição que foi realizado. Ok? Vamos falar um pouquinho também sobre o App Launcher e o centro de administração do Office 365. Então, como a gente viu no módulo 1, a gente tem todo aquele processo de subscrição dentro da empresa, aonde eu vou obter os recursos e vou fazer as assinaturas para os aplicativos que a minha empresa vai utilizar. E quando você acessa o seu ambiente, né, a sua tenant, ao clicar no App Launcher, a gente vai ter a disponibilidade de visualizar todos os aplicativos que fazem parte da minha assinatura, né? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, dentro do tenant do Office 365, eu tenho alguns serviços que foram assinados, né? Como o e-mail, como o Planner, como o Project Online, o Excel, o Word, ou seja, os aplicativos do Office 365. Também tem o Power BI e o SharePoint, enfim. Então, os aplicativos que eu vou visualizar dentro da minha tenant, dentro do Office 365, dentro da minha subscrição, eles vão variar de acordo com o que foi assinado pela minha empresa, de acordo com o processo de subscrição da minha empresa. Então, toda vez que eu clicar aqui dentro do App Launcher, eu vou ter condições de visualizar os aplicativos que a minha empresa assinou e lembrando sempre que esse número de aplicativos vai ser maior ou menor de empresa para empresa, ok? Como um administrador, se eu precisar acessar o centro de administração do Office 365, desde que eu tenha as permissões necessárias, ao clicar no App Launcher, eu vou ter a opção aqui de administração, onde eu posso navegar até o centro de administração do Office 365. Então, ao clicar no link de administração, eu vou cair nessa tela. É importante que a gente fique esperto, né? Porque assim, essa tela do centro de administração do Office 365, ela pode variar muito, porque a Microsoft está em constante evolução, né? Então, você pode se deparar, na medida que você entrar no Office 365, com um centro de administração diferente, e isso pode acontecer a qualquer momento, porque a Microsoft está sempre trazendo novidades, está sempre modificando a estrutura da visualização da página e do produto, enfim. Então a gente vai poder encontrar ou se deparar com um App Launcher diferente dentro do centro de administração. Uma coisa importante é, se na tela anterior você clicou no App Launcher e não visualizar a o link de administração, isso significa que você não possui as permissões necessárias para acessar a página de administração do Office 365. Então, talvez você possa ser um administrador do Project Online dentro da empresa, mas você não tem as permissões necessárias para ser um administrador do Office 365. Isso é muito importante a gente visualizar, ok?
Para que eu possa chegar até o centro de administração do SharePoint, que é onde eu vou ter condições de visualizar e tomar ações com relação ao Project Online especificamente, eu tenho uma outra telinha aqui embaixo, ainda dentro do centro de administração, que ao clicar no ícone de administração, eu vou ter a opção de navegar até o centro de administração do SharePoint. Tá? Então, o centro de administração do SharePoint ele está inserido dentro do contexto de centro de administração do Office 365, porque como a gente viu no módulo anterior, no centro de administração do Office 365 eu posso fazer muitas outras coisas, né? Eu posso trabalhar com os usuários, eu posso abrir chamados de suporte, eu posso ver os aplicativos aos quais a minha empresa está subscrita, então tem uma série de outras ações que podem ser feitas dentro do contexto de administração do Office 365. Aqui a gente vai falar mais especificamente do centro de administração do SharePoint, tá? E aí, movendo aqui a tela, essa basicamente é a telinha que a gente vai ter para o centro de administração do SharePoint. Por que a gente está navegando até aqui? Porque algumas das configurações que nós vamos fazer, que são configurações iniciais recomendadas, eu só consigo fazer dentro do centro de administração do SharePoint, onde eu vou ver toda a minha coleção de sites, onde eu vou ver todo o meu conjunto de sites, ok? Então, é importante que a gente saiba como chegar até o centro de administração do SharePoint, porque algumas dessas configurações vão ser feitas aqui dentro. Como eu reforçando, né, o que eu havia dito, se eventualmente eu não tiver o acesso necessário para a navegação até esse portal, até onde eu posso trabalhar com a administração do SharePoint, então aí eu preciso falar com um outro administrador, que é o administrador do Office 365, porque talvez o meu nível de permissão só esteja dentro do Project Online, ok? Bom, então movendo aqui para a próxima tela, nós vamos falar um pouquinho sobre as configurações iniciais recomendadas do Project Online, que é o foco principal desse módulo. Existem duas configurações muito importantes que nós precisamos pôr em prática quando nós estamos fazendo um deployment do Project Online, porque elas vão ser essenciais quando a gente começar a trabalhar de fato, quando o nosso ambiente começar de fato a entrar em produção. A primeira delas é o modo de permissionamento. Então, por padrão, o Project Online, tanto o Project Online quanto o Project Server, nas versões 2013 e 2016, eles possuem duas possibilidades de permissionamento. Então, nós podemos trabalhar com o modo de permissionamento SharePoint e nós podemos trabalhar com o modo de permissionamento Project Server. Qual que é a diferença entre os dois? O modo de permissionamento SharePoint ele é baseado em grupos e ele assume uma configuração padrão de uma instalação do SharePoint. Então, quando você instala o SharePoint, você tem alguns grupos padrão que podem executar algumas ações, né? E aí o Project Online e também o Project Server, se for o caso, assumem essas permissões, assumem esse conceito de segurança. Uma outra possibilidade é a gente trabalhar com o modo de permissionamento voltado para o Project Server, que aqui é o que eu recomendo que a gente faça. E por que eu recomendo que a gente trabalhe com o modo de permissionamento do Project Server em relação ao SharePoint? Porque de uma maneira bem simples, o modo de permissionamento do Project Server permite que nós, como administradores, possamos modificar os grupos, possamos criar novos grupos, possamos modificar as permissões existentes de maneira a atender diferentes demandas que existam dentro da nossa empresa. O modo de permissionamento do SharePoint, ele traz para a gente um grupo, um perfil de grupos já pré-configurado, né? E a gente não tem condições de manipular esses grupos. Então a gente tem que trabalhar com esses grupos e não há como a gente modificá-los, né? Para poder fazer algum tipo de ajuste a alguma necessidade. E já quando a gente move o nosso modo de permissionamento na direção de utilização do Project Server, nós já temos condições de criar novos grupos, modificar grupos existentes, copiar um grupo existente para um novo grupo e utilizar realizar algumas modificações, né? Então eu vou dar um exemplo muito simples. Tem algumas empresas que possuem uma estrutura com PMO e abaixo desse PMO eu tenho os gerentes de projeto, né, que vão fazer a gestão dos seus projetos no dia a dia. Muitas empresas têm um tipo de necessidade que é inibir que os gerentes de projeto possam deletar projetos que estejam no sistema. Por padrão,
deletar um projeto, excluir um projeto, é uma permissão ativa para um gerente de projeto. Então eu posso dizer, não, eu não quero que na minha empresa os gerentes de projeto tenham condições de deletar um projeto. Se eu estiver usando o modo de permissão de SharePoint, essa é uma permissão nativa que é absorvida pela ferramenta de maneira que a gente não tenha como modificar. Nós não temos a permissão para fazer isso. Já se eu estiver usando o modo de permissão do Project Server, eu tenho condição de modificar essa permissão e dizer, olha, na minha empresa, os gerentes de projeto não vão ter condições de excluir projetos, essa vai ser uma permissão que eu vou conceder apenas a um determinado grupo. Então esse é um único exemplo, mas existem outros inúmeros exemplos nos quais a gente sempre recomenda a utilização do modo de permissão do Project Server, porque o nível de granularidade que nós vamos ter é muito maior em comparação ao modo de permissão do SharePoint. Para aquelas pessoas que tiverem interesse em saber um pouco mais sobre esse nível de granularidade, comparação de modo de permissão entre o Project Server e SharePoint, eu recomendo visitar esse link. É um artigo do TechNet que lista e compara os dois modos de permissão. Tá? Então esse é um dos tópicos das configurações recomendadas que a gente tem quando a gente está iniciando o trabalho com o Project Online. Uma outra configuração também muito importante que a gente tem que fazer é habilitar uma feature, né, uma funcionalidade do Project Online que se chama Project Web App Refresh for Excel Web App. Então, o que isso significa? Quando eu crio relatórios dentro do Project Online, normalmente os relatórios vão ser baseados em um serviço de Excel, né? Então eles vão estar publicados dentro do meu ambiente através de uma planilha de Excel, e os usuários que vão consumir essa informação, os usuários que vão consumir as informações dos meus relatórios, eles vão acessar os relatórios através do navegador. Então eles vão chamar o serviço de Excel Services e vão consultar as informações, vão consultar os relatórios a partir da web, a partir de um navegador. Se eu não tiver esse recurso, essa feature habilitada, eu não vou conseguir ter a permissão para que os usuários, né, na verdade, não vão conseguir ter a permissão de atualizar os relatórios. Então eles vão até ter acesso aos relatórios, mas eles não vão conseguir atualizar os relatórios. E como eu preciso ter as informações sempre mais atualizadas, sempre as informações mais recentes dentro do meu ambiente, então eu preciso obrigatoriamente habilitar essa feature, habilitar essa funcionalidade para que todos os usuários que tenham acesso aos relatórios consigam atualizar os relatórios no navegador e ter sempre a informação mais recente em mãos. Então também essa é uma das informações que a gente vai visualizar dentro desse módulo, ok? Apenas para título de curiosidade, eu trouxe um slide aqui para que a gente possa comparar os modos de permissão, tanto o modo de permissão do SharePoint quanto o modo de permissão do Project. Uma coisa interessante a gente observar que dentro do modo de permissionamento do SharePoint existe uma categoria chamada segurança que não está disponível, ou seja, eu como administrador não tenho a permissão, não tenho a possibilidade de alterar as permissões que são trazidas de maneira nativa. E uma coisa que acontece de maneira diferente quando a gente fala do modo de permissão do SharePoint, do Project, onde nós vamos ter condições, por exemplo, de fazer gestão de usuários, gestão de grupos, modificar as categorias, criar grupos novos, que é um tópico que a gente vai falar no próximo módulo, ok? Então, para fechar esse assunto, a gente vai fazer agora um hands-on. Nesse hands-on, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai alterar o modo de permissionamento dentro do Project Online, e nós vamos falar também sobre habilitação do Project Web App Refresh para o Project Online para garantir que os relatórios podem ser atualizados através do navegador. Para que eu possa então modificar o modo de permissão da minha instância do Project Online para usar o modo de permissão de Project ao invés do modo de permissão de SharePoint, que vai me garantir uma maior granularidade, maior nível de controle sobre as permissões que eu quero garantir aos usuários da minha empresa, eu vou clicar aqui no App Launcher. E ao clicar no App Launcher, eu vou clicar aqui no link, no ícone da administração. Então, ao fazer isso, vou ser direcionado para a página de visualização do centro de administração do Office 365. E assim que a página carregar,
do lado esquerdo eu vou ter o link rápido, né, os links rápidos que vão me garantir acesso para as páginas, que vão me garantir a possibilidade de modificação do modo de permissão. Aqui eu tenho a visualização de administração e eu vou navegar até o até o centro de administração do SharePoint. Cliquei no centro de administração do SharePoint, vou ser direcionado para esse centro. Só esperar aqui a página carregar. Então, uma nova guia foi aberta. E dentro dessa nova guia, eu vou ser apresentado para o meu conjunto de sites. Então, todo o conjunto de sites ao qual eu tenho acesso, né, a minha coleção de sites dentro da minha tenant, vai estar aqui disponível. Tá? Então, eu tenho aqui vários sites, vários subsites, cada uma com a sua respectiva coleção de sites. Vou selecionar o PWA. O PWA é a instância para a qual eu quero fazer a modificação do modo de permissão. Uma coisa importante que a gente precisa saber é que eu posso ter várias instâncias do Project Online dentro da minha tenant e cada uma das instâncias que eu tenha podem ter um modo de permissão diferente. Então, eu posso ter uma instância com modo de permissão em SharePoint, posso ter uma outra instância com modo de permissão em Project Online. Isso é sempre dado, isso é sempre configurado para cada uma das instâncias. Então, a partir do momento que eu selecionei aqui a instância do PWA, vou clicar nesse link, Project Web App, e ao clicar em Project Web App, eu tenho aqui a opção Configurações. Vou clicar em Configurações, uma janela vai abrir, e dentro dessa janela, eu vou visualizar que o modo de permissão padrão que eu estou utilizando, o modo de permissão padrão da minha instância, é o modo de permissão do SharePoint. Como eu não quero trabalhar com esse modo de permissão, porque eu quero ter uma granularidade maior, eu vou modificar para modo de permissão Project. Após realizar essa modificação, vou dar OK. E aí, a partir do momento que eu der OK, o próprio sistema vai se encarregar de executar essa modificação. Vai tomar um pouquinho de tempo, né, até que o sistema carregue essas informações, mas a partir do momento que as configurações vão sendo feitas, eu já tenho a visualização diferente. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Project Web App novamente, eu vou ver a propriedade do conjunto de site. Posso navegar até o site por esse link, né, se eu quiser, para ser mais rápido, para eu não precisar digitar no browser, né, no endereço do navegador. E aí, ao navegar até o meu site, até a minha propriedade desse site específico, do PWA, quando eu clicar nas configurações do servidor, então eu vou vir aqui, vou clicar na rodana de configurações, configurações do PWA. Eu vou visualizar dentro das configurações do PWA que agora o modo de permissão da minha instância, do meu site, é a modo de permissão baseado em Project, porque eu tenho essa categoria de segurança aqui, onde eu vou poder fazer toda a gestão individual de permissões a nível de usuário, a nível de grupos, a nível de categorias, que é o que a gente vai aprender no próximo módulo, ok? Por fim, a outra configuração que a gente precisa realizar quando a nossa instância do Project Online está disponível, quando nós terminamos o processo de subscrição e estamos começando a trabalhar com a instância, é a permissão de atualização dos relatórios do Excel no navegador. Então, para que a gente possa fazer isso, eu não preciso voltar para o centro de administração do Office 365, porque essa é uma configuração que pertence a essa instância, que pertence a esse site. Para que a gente possa chegar até lá, eu vou clicar aqui na rodana e em seguida vou clicar em configurações do site. Ao clicar em configurações do site, na página seguinte, nós vamos ter aqui uma lista de categorias. Dentro da categoria administração do conjunto de sites, nós temos um link que são os recursos do conjunto de sites. Vou clicar nos recursos do conjunto de sites. E o Project Online vai me apresentar todas as features, né, todas as funcionalidades que estão disponíveis. Algumas delas estão ativas e outras não. Então, a funcionalidade que a gente precisa ativar, se eu rodar um pouquinho, se eu navegar um pouquinho aqui para baixo, chama-se permissão do Project Web App para atualização do Excel Web App. Então, eu vou ativar essa funcionalidade, vou ativar esse recurso.
E aí, a partir desse momento, quando eu tiver relatórios que estiverem publicados dentro do meu site, dentro da minha instância PWA, aqueles usuários que tiverem permissão de visualizar os relatórios poderão atualizá-los, além de visualizá-los, poderão também atualizá-los através do navegador. Então, eles não precisarão necessariamente ter o Excel instalado na máquina para atualizar o relatório e ter a informação mais recente, ok? Então, essa é uma funcionalidade que a gente precisa ativar também quando nós estamos iniciando um novo trabalho aqui dentro do Project Online, ok? Então, esses eram os dois tópicos que nós tínhamos a falar. Vou voltar aqui à apresentação. Agora chegou o momento da gente ir para o questionário, um momento importante para a gente poder ver o que nós vimos aí neste módulo. E aguardo vocês no próximo módulo, onde nós vamos falar sobre as categorias e as configurações de segurança. Vou começar a trabalhar de fato com a segurança do Project Online, ok? Obrigado, vejo vocês no próximo módulo, até a próxima.